Há séculos, no coração do Antigo Oriente, um jovem de extraordinária fé e sabedoria emergiu, deixando um legado eterno. Este é o relato de Daniel, um homem cuja história ecoa através dos séculos, transcendendo fronteiras e inspirando gerações. Mas antes de mergulharmos nessa extraordinária história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso nos ajudará muito e nos motivará para mais conteúdos. A história de Daniel é uma das mais fascinantes e inspiradoras histórias da Bíblia. Daniel foi um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia, junto com seus amigos Hananias, Misael e Azarias, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Lá, eles foram escolhidos para servir ao rei e aprender a cultura babilônica. Mas Daniel e seus amigos não se esqueceram de Deus e se mantiveram fiéis a ele, mesmo diante de grandes desafios. Um desses desafios foi a alimentação. O rei ofereceu aos jovens cativos a mesma comida e bebida que ele consumia, mas Daniel sabia que isso era contra as leis de Deus para os judeus. Por isso, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhes desse apenas legumes e água para comer. O chefe dos eunucos ficou receoso, pois temia que o rei percebesse que eles estavam mais fracos e magros que os outros jovens. Mas Daniel propôs um teste. Por 10 dias, eles comeriam apenas legumes e água, e depois seriam comparados com os outros. O chefe dos eunucos aceitou o teste, e ao final dos 10 dias, viu que Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, bonitos e inteligentes que os outros. Assim, eles puderam continuar com sua dieta especial. Eles faziam parte da tribo de Judá e tinham nomes que significavam algo relacionado a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Hananias significa Deus é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus é meu auxílio. Mas o chefe dos eunucos do rei, Aspenaz, lhes deu novos nomes, de acordo com a cultura e a religião dos babilônios. Os babilônios adoravam vários deuses, como Bel, Marduk, Aku e Nebo. Os novos nomes dos jovens judeus eram uma forma de tentar apagar a sua identidade e a sua fé e de fazê-los se adaptar à cultura babilônica. Daniel foi chamado de Beltesazar. Sadraque foi o novo nome de Hananias, Mesaque foi o novo nome de Misael, e Abednego foi o novo nome de Azarias. Mas Daniel e seus amigos não se deixaram influenciar pelos novos nomes, nem pela cultura e pela religião dos babilônios. Eles se mantiveram fiéis ao Deus de Israel e não se contaminaram com a comida e a bebida do rei. Deus abençoou Daniel e seus amigos com sabedoria e conhecimento, e Daniel recebeu ainda o dom de interpretar sonhos e visões. Isso chamou a atenção do rei Nabucodonosor, que teve um sonho perturbador e quis saber o seu significado. Ele chamou todos os seus sábios, feiticeiros e magos, mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho. Então, Daniel foi chamado à presença do rei, e com a ajuda de Deus, revelou o sonho e a sua interpretação. O sonho era sobre uma grande estátua, feita de diferentes metais, que representava os reinos que dominariam o mundo. A estátua foi destruída por uma pedra, que representava o reino eterno de Deus. O rei ficou impressionado com a sabedoria de Daniel e o promoveu a governador da província da Babilônia. E também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei Nabucodonosor constituiu a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel permaneceu na corte do rei. Alguns anos se passaram, e o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro na província da Babilônia, e ordenou que todos se prostrassem e adorassem a estátua, quando ouvissem o som de vários instrumentos musicais. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua, pois só adoravam ao Deus vivo. Alguns caldeus, invejosos,
acusaram os jovens judeus diante do rei, que ficou furioso e mandou que eles fossem atirados na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mas, para espanto do rei, ele viu 4 homens andando dentro do fogo, sem nenhum dano. Este 4º homem é uma prefiguração de Jesus Cristo. O rei chamou os jovens para saírem da fornalha e reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro que os livrou do fogo. E o rei promoveu os jovens em seu reino, e ninguém podia falar mal algum ou blasfêmia do Deus verdadeiro. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor teve outro sonho, que também foi interpretado por Daniel. O sonho era sobre uma grande árvore, que foi cortada e deixada no campo por 7 tempos. A árvore representava o rei, que seria humilhado por Deus por causa de seu orgulho, e ficaria louco até reconhecer que Deus é o soberano sobre todos os reinos. Daniel aconselhou o rei a se arrepender de seus pecados e praticar a justiça, mas o rei não deu ouvidos. 1 ano depois, o sonho se cumpriu, e o rei perdeu o seu trono e a sua razão, vivendo como um animal no campo. Somente depois de 7 anos, ele recuperou o seu entendimento e louvou a Deus, que lhe devolveu o seu reino. Depois de algum tempo, Belsazzar continuou o reinado de seu pai Nabucodonosor. Belsazzar era um rei orgulhoso e arrogante, que não respeitava o Deus verdadeiro. Um dia, ele resolveu fazer uma grande festa para 1000 dos seus nobres, suas mulheres e suas concubinas. Ele mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai havia tirado do templo de Deus em Jerusalém, e usou-os para beber vinho e louvar os seus deuses falsos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Mas, enquanto eles se divertiam, algo terrível aconteceu. Uma mão apareceu na parede do palácio e começou a escrever algumas palavras que ninguém entendia. O rei ficou tão assustado que o seu rosto empalideceu, o seu coração bateu forte e os seus joelhos tremiam. Ele gritou por seus sábios, astrólogos e adivinhos, e prometeu dar ao que conseguisse ler e interpretar a escrita um manto de púrpura, uma corrente de ouro no pescoço e o 3º lugar no reino. Mas nenhum deles foi capaz de decifrar o mistério. Então, a rainha-mãe entrou na sala e disse ao rei que havia um homem no reino que tinha o espírito dos deuses santos e que era capaz de interpretar sonhos, enigmas e mistérios. Esse homem se chamava Daniel e era um dos judeus cativos. Ele havia servido ao rei Nabucodonosor com sabedoria e fidelidade, e por isso recebeu o nome de Beltesazzar. O rei mandou chamar Daniel e perguntou-lhe se ele podia ler e explicar a escrita na parede. Daniel respondeu que sim, mas que não queria os presentes do rei. Ele disse que a escrita era uma mensagem de Deus, que estava julgando o rei Belsazzar por sua impiedade e soberba. As palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel, Parsim. E elas significavam: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e deu fim a ele. Tekel, tu foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Ao ouvir isso, o rei ficou ainda mais apavorado e mandou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem a corrente de ouro no pescoço e proclamassem que ele era o 3º no reino. Mas isso não adiantou nada, pois naquela mesma noite o rei Belsazzar foi morto, e o reino passou para Dário, o Medo-Persa. Daniel continuou a servir a Deus e ao rei Dário. Ele também profetizou sobre a vinda do Messias e o fim dos tempos. Ele enfrentou mais um grande desafio, quando o rei Dário, o persa, o colocou em uma posição de destaque no governo. Os outros governadores ficaram com inveja de Daniel e tramaram uma forma de eliminá-lo. Eles convenceram o rei a fazer uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a outro deus ou homem, senão ao rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, porém, não se intimidou com a lei e continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, em sua janela, voltada para Jerusalém. Os inimigos de Daniel o viram orando
e o denunciaram ao rei, que ficou muito triste, pois gostava de Daniel. Mas ele não podia mudar a lei, e teve que mandar lançar Daniel na cova dos leões. Ele passou a noite em angústia, sem comer nem dormir, e na manhã seguinte foi correndo até a cova para ver se Daniel ainda estava vivo. Para sua surpresa e alegria, ele ouviu a voz de Daniel, que disse que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões e que ele estava ileso. O rei mandou tirar Daniel da cova e ordenou que os seus acusadores fossem lançados na cova junto com suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem o chão. Então, o rei fez um decreto, louvando o Deus de Daniel, que é o Deus vivo e eterno, que faz sinais e maravilhas. A história de Daniel nos ensina muitas lições sobre a fidelidade, a coragem, a integridade e a confiança em Deus. Daniel foi um homem que não se deixou contaminar pelo mundo, mas que buscou a Deus em todo o tempo, e foi honrado por ele. Ele foi um exemplo de como podemos viver para a glória de Deus, mesmo em meio a uma sociedade corrompida e hostil. Ele também foi um instrumento de Deus para revelar o seu plano para a história e para a salvação da humanidade. Que possamos seguir o seu exemplo e sermos também testemunhas do Deus vivo e verdadeiro, que nos ama e nos protege. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela vida de Daniel. Não deixe de se inscrever para receber mais histórias inspiradoras e conteúdos emocionantes. Clique no botão de inscrição e continue a explorar lições atemporais que moldaram o mundo.